Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá. Então, resolvi começar a fazer essa videoaula, né, gravar esse vídeo, sabendo, né, que eu não tenho os melhores recursos, né, gente, fiz vários testes aqui para ver como fazer, como me organizar, né, que material utilizar, né, e tô fazendo aqui com o que eu tenho em casa, né, então de antemão eu peço desculpa a vocês, né, certamente não é um vídeo profissional, longe de ser, né, é um vídeo caseiro, uma solução caseira, né, para um problema que tá aí, que a gente não sabe até quando vai levar, né, então uma tentativa de levar para vocês algum material, né, ou promover alguma interação nossa, né, para que vocês possam ter um entendimento um pouco mais claro do Nietzsche, não só com o material que eu pus lá no Google Sala de Aula, tá? Então, gente, eu estou disponibilizando essa aula, que seria a aula 2 do Nietzsche, né, para todas as turmas, né, eu sei que algumas turmas já tiveram essa aula, mas como muitos alunos não puderam vir, já com essa preocupação, né, de não ir até a escola e tudo mais, ou já não estavam bem, estavam gripados, então já era uma orientação de ficar isolado, tá? Então, em função disso, eu estou disponibilizando para todas as turmas, né? Algumas turmas já tiveram essa aula, então os alunos que assistiram a aula presencialmente não precisam assistir. Os demais todos eu recomendo que assistam, né, gente? Assistam antes de fazer o trabalho, né? Porque eu acho que pode ajudar vocês, tá? Então a ideia não é uma aula longa, né? Não vai ter a duração de uma aula normal, obviamente, né? Mas é poder aqui reforçar, esclarecer alguns conceitos que vocês têm lá nos textos que eu indiquei, nos vídeos que eu postei, tá? Então, vamos lá. Preparei uns cartazes, tá, gente? Vamos ver se funciona. Vocês depois me deem um retorno do que vocês acharam da aula, tá, gente? Até para eu poder melhorar e poder ver como é que eu posso fazer daqui para frente. Se tiverem sugestões também, gente, tudo é muito válido, né? Nessa hora a gente tem que se ajudar a ser flexível, compreensível, né? Tá todo mundo tentando fazer o melhor, tá? Então vamos lá. Primeiro conceito, né, nessa segunda aula que eu queria sistematizar com vocês é o conceito do niilismo, né? Por quê? Porque muito se fala, né, se o Nietzsche é ou não niilista, né? Vocês vão ver em alguns livros, alguns textos, alguns comentadores vão dizer, olha, Nietzsche é um filósofo niilista, né? Outros vão dizer, não, Nietzsche não é niilista, Nietzsche critica o niilismo, Nietzsche quer a superação do niilismo, né? Então tem todo um debate sobre se Nietzsche é ou não niilista, tá? Uma primeira coisa que a gente precisa esclarecer, para a gente poder entender, né, se ele é ou não niilista, é exatamente o que é o niilismo, né? Tá? Então, se a gente pegar a palavra niilismo e traduzi-la literalmente, né, pegar o significado dessa palavra, né, a gente vai ver que nihil, a primeira parte, significa nada, né? Então, niilismo, literalmente, significaria uma espécie de culto, reverência ao nada, tá? Na filosofia, né, e para o Nietzsche, o niilismo ele significa a crença de que a vida não tem sentido, de que falta um porquê, uma meta, uma causa, algo que fundamente a nossa existência, né? Alguma coisa que responda por que nós estamos aqui. Por que nós existimos, se nós vamos morrer, né? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o porquê de nós estarmos aqui, tá? Então, o niilismo seria a crença de que não existe essa resposta, de que não há um porquê, de que não há um fundamento, de que não há algo que explique por que nós existimos, tá? Bom, para o Nietzsche, né, existem pelo menos 2 níveis de niilismo, né? O primeiro nível de niilismo, que ele vai chamar de niilismo incompleto, é um niilismo mais superficial, né? Um niilismo mais brando, mais leve, né? Que niilismo é esse, gente? É o niilismo que se tem quando as pessoas se dão conta de que a religião não responde ao porquê da existência, ao sentido da vida, né? Porque vamos pensar assim, qual seria um fundamento para nossa existência? Qual seria, caso nós não fôssemos niilistas, né, um sentido para nossa vida?
né? Esse sentido, muitas vezes, ele é dado, uma tentativa de dá-lo, né? A gente enxerga na religião, né? A religião tenta nos vender a ideia de que o sentido da nossa existência está numa vida futura, numa vida no paraíso, numa vida para quem obteve a salvação, né? Então, as pessoas que são apegadas, né, à religião, elas acreditam que a religião fornece essa resposta, a religião dá o sentido para a existência, né? O que Nietzsche está dizendo é, olha, um primeiro nível de niilismo se estabelece quando as pessoas se dão conta de que a religião não dá essa resposta, né? E isso se deu muito forte, gente, na sociedade moderna, né? O Nietzsche está criticando principalmente os modernos. Então diz o Nietzsche que no período moderno, todo aquele advento da ciência, né, e tudo mais, a revolução científica, né, as pessoas se deram conta de que a religião não fornecia essa resposta, né, de que a religião era uma ilusão, tá? E aí, o que aconteceu? Se estabeleceu uma primeira forma de niilismo, onde as pessoas se deram conta de que a vida não tem sentido e, no entanto, gente, incapazes de olhar para esse sem sentido da vida, de enxergar esse abismo que é a nossa existência, se viram, gente, na necessidade de se apegar a alguma outra coisa. Já que Deus está morto, né? Já que nós o matamos, já que nós vimos que ele não fornece as respostas de que precisamos, nós criamos outros falsos deuses. Criamos outras tentativas de resposta, né? E colocamos essas tentativas de resposta na razão, na ciência, na busca pela verdade, na própria organização econômica, né, a questão do capitalismo, o dinheiro, né, são todas tentativas de dar um sentido para uma vida sem sentido, tá? Então esse niilismo incompleto é o seguinte, a gente enxerga o abismo que é a nossa existência não tem sentido, a religião falhou em dar um sentido para a nossa existência, mas nós temos que criar alguma outra coisa que dê sentido à nossa existência. Temos que nos agarrar a alguma outra coisa. E essa outra coisa é a razão, a ciência, a verdade, o dinheiro, enfim, tá? Então é um niilismo que ainda não é um niilismo radical, não é um niilismo profundo, tá? Por isso que ele é incompleto, tá? Um segundo nível de niilismo, esse sim completo, profundo, radical, né? Tá? Ele se dá, gente, quando nós nos damos conta de que também esses falsos deuses que nós criamos, tá? A razão, a ciência, a verdade, o dinheiro, também esses novos deuses são limitados e incapazes de dar respostas para as nossas questões existenciais, para os porquês de nós estarmos aqui, tá? Então é quando a gente se dá conta de que tudo isso é insuficiente, de que nós, na verdade, continuamos sozinhos, né? De que, de fato, a nossa vida é um abismo, é uma tragédia, não tem sentido, e nada poderá fazer isso por nós, nada poderá dar uma resposta para as nossas questões, tá? Então é quando a gente se dá conta de que não tem chão mesmo, não tem sentido mesmo, né? Nós poderíamos agora tranquilamente traçar um paralelo, né, com esse niilismo completo, né, o niilismo profundo, com a situação que a gente está vivendo agora, né, em relação ao coronavírus, né? O que nós temos agora, né? Um momento, gente, em que nós nos damos conta de que tudo aquilo que a gente sabe até agora, tudo aquilo que a gente construiu até agora, não nos dá resposta para essa crise que a gente está vivendo, tá? Então é como se a gente estivesse meio perdido, né? Nós não temos ainda uma vacina, nós não temos um tratamento eficaz, né? Nós temos aí algumas recomendações, alguns especialistas dizendo o que a gente deve fazer, mas ainda é uma briga que está se dando um pouco no escuro, né? Então a gente está meio que à mercê da situação, a gente está completamente numa situação em que não temos respostas, né? Então a gente se dá conta aqui do quanto que a ciência é limitada, a nossa razão é limitada, o nosso dinheiro é limitado, o que adianta ter dinheiro se o sistema de saúde vai entrar em colapso, né? Então é isso, tá, gente? É uma situação de sem sentido completo, né? A gente pode pensar que o niilista completo, se quiserem um exemplo, é aquele sujeito, gente, que
Nós vamos chamar para balada, ele vai dizer, ah, de que adianta, né? A gente vai convidar para estudar para uma prova, a gente vai dizer, para quê? Né? A gente vai morrer igual, o que adianta passar nessa prova, o que adianta ir bem nesse curso, né? Então, o niilista completo, gente, é aquele sujeito que não vê sentido em mais nada. É o sujeito que vive a vida cinza, sem tom nenhum, né? Esse sujeito, gente, tranquilamente poderia dar cabo da própria vida, porque ele vê que a vida dele não tem mais nenhum sentido e que nada vai dar um sentido para a vida dele, tá? Então, por isso, um niilismo radical e profundo, tá? Mas o Nietzsche, gente, ele não fica nesse niilismo profundo, né? O que ele faz é justamente descrever essa situação para poder propor uma forma de superá-la, né? E a forma de superar o niilismo profundo para o Nietzsche, né, é através do niilismo de êxtase, ou niilismo ativo, que seria o quê, gente? Seria exatamente substituir essa vontade de nada que se estabelece quando a gente se dá conta que a vida não tem sentido por uma vontade de potência, né? Ou seja, reconhecer que é justamente porque a vida não tem sentido, não existe um sentido de antemão, não existe um Deus determinando qual é o sentido da minha vida, que eu posso dar para a minha vida o sentido que eu quiser dar, né? Então, nesse momento, ao invés de querer o nada, né, de ficar naquele movimento de autoaniquilação, de que nada faz sentido, eu enxergo o sem sentido da vida como uma grande oportunidade de que eu possa criar o sentido para minha vida, tá? Então esse niilismo de êxtase, ele destrói todas as crenças que existem, né? Ele aceita que nada disso mais faz sentido, mas ele reconhece nisso uma grande oportunidade para que eu possa encontrar o sentido da minha vida dentro da minha própria vida e não fora dela, tá? Então, por isso é um niilismo ativo, um niilismo de êxtase, tá? Certo? É onde eu crio eu mesmo o sentido, os valores para minha existência. Bom, daí, né, gente, a gente poderia se perguntar, bom, mas então o Nietzsche é ou não niilista, né? De novo aquela pergunta que eu coloquei no início, tá? Diante do que eu expliquei para vocês sobre o que é o niilismo completo, incompleto, niilismo de êxtase, a gente poderia então chegar à seguinte conclusão, né? Então, Nietzsche é ou não é niilista? Sim e não. Ele é e ao mesmo tempo não é niilista, né? Isso com Nietzsche é possível, né? Nietzsche é o cara que transvalora a própria lógica, né? Tá? Que desvirtua a própria lógica. Então, no Nietzsche é possível ser e não ser ao mesmo tempo, né? O Nietzsche, então, é niilista no sentido de que ele reconhece que a vida não tem sentido, que a vida é vazia de significado, que não tem uma causa, um porquê, uma meta, um objetivo para a nossa existência. Então, nesse sentido, ele pode ser considerado um niilista, sim, tá? Por outro lado, né, ele propõe justamente superar esse sentimento de vazio total, né? Ele pretende que a gente, ao enxergar esse vazio da nossa existência, seja capaz de afirmar o valor da nossa própria vida, né? Criar o sentido para a nossa vida de dentro dela mesma, com os nossos próprios valores, com as coisas que têm significado para nós. Isso não significa a gente encontrar um sentido para a vida, mas significar a vida a partir das vivências que a gente tem dentro dela mesma. Então, cada dia eu levanto e eu enxergo um sentido na minha existência, né? Que não é o sentido da minha existência, mas que é um sentido possível para ela, tá? E que tem valor dentro daquela própria vivência e não fora dela, tá? Então, ele não seria niilista porque ele pretende justamente superar o niilismo profundo. Ele está propondo uma forma de superação do niilismo, né? Ele está tentando ir para além do niilismo, tá? Mas ele parte do niilismo para isso. Então, ele é e não é ao mesmo tempo, certo? Então, eu coloquei aqui que no niilismo ativo, nega-se o nada e afirma-se a própria vida, né? Eu saio daquela vontade de nada e eu vejo sentido na própria vida, entendendo que ela é exatamente esse sem sentido, esse caos, essa alternância de sofrimento, de alegrias, né? Tá? E essa tragédia, né? É isso aí a vida e
e isso me dá a oportunidade de criar um sentido para ela todos os dias, tá? Bom, a forma, então, para a gente superar o niilismo do Nietzsche nos leva para esse outro conceito super importante que a gente já conversou na aula passada, né? Que é a vontade de potência, que é esse impulso, essa força que nos move e que nos leva a querer sempre mais, a agregar mais força, a acumular mais força, a se superar, a romper resistências, romper barreiras, vencer desafios, né? Como uma forma, gente, de testar a nossa força, de ter oportunidade de expressar a nossa vontade de viver, tá? Então, a vontade de potência, gente, é uma força criativa e criadora que nos movimenta, né? Tá? A sair desse negacionismo, essa coisa de que nada tem sentido, de que, né? A vontade de potência é aquela força de querer sempre mais, né? Tá? Bom, o conceito de vontade de potência em Nietzsche, gente, ele nos leva para uma relação com o tempo. Em que sentido? Se a gente pensar, em que tempo que nós somos potentes? Qual é o tempo em que nós temos potência? Tá? Podemos alguma coisa, gente, em relação ao passado? Temos alguma potência em relação ao que já passou? Coronavírus já tá aqui, gente, já tá, as pessoas já estão se contaminando, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Tem como mudar isso? Tem como eliminar, né? Não tem. O que passou, passou. O que já está, já é, né? Não há como mudar. Eu nada posso em relação ao passado, né? A prova que eu já fiz, já entreguei, a avaliação que eu já, né, já fiz. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Em relação ao passado, gente, ao que já foi, eu nada posso. Eu não tenho potência alguma, tá? Da mesma forma, gente, o que eu posso em relação ao futuro? Tá? Que controle eu tenho em relação ao futuro? Embora a gente alimente uma grande expectativa, uma grande ilusão de que a gente controla o futuro, gente, de fato a gente não tem controle algum sobre o tempo que ainda não é, né? Vocês podem super se preparar para uma prova que vai acontecer no futuro, mas isso não garante a vocês que vocês irão bem nessa prova. Isso não garante vocês poder prever que questões que vão cair nessa prova, né? Isso não garante a vocês que vocês serão aprovados nessa prova, né? Não há nada que a gente possa fazer, gente, em relação ao tempo que ainda não é. A gente acha que pode, mas de fato a gente não pode. Nós sequer podemos prever, gente, o dia de amanhã. Se amanhã o sol vai nascer. Nós nada podemos em relação ao tempo futuro, assim como nada podemos em relação ao tempo passado, tá? Então, se nós nada podemos em relação ao passado e nada podemos em relação ao futuro, qual é o tempo que nos resta? Qual é o tempo em que a gente pode alguma coisa? Somente o presente. O tempo que nós podemos alguma coisa, o tempo da nossa potência, gente, é apenas o presente, tá? Nossa potência está somente no presente, no instante presente. Por quê, gente? Porque o instante presente. Porque o presente tem mais essa, né, gente? O presente é aquele tempo que no instante que é, já não é mais. Olha que interessante, né? Eu tô aqui, eu falo uma palavra, no instante que ela sai da minha boca, ela já tá no passado. Percebe? Eu já não consigo recolhê-la, né? Então, o presente é esse instante que é muito breve, é muito fugaz. A minha potência, ela tá num instante que é muito transitório, né? Tá? O presente é aquilo que quando é, já não é mais, né? Então, a potência realmente, ela tá no instante, numa coisa muito passageira, muito breve do presente, tá? Então, a vontade de potência, gente, nós podemos entendê-la como um grande convite do Nietzsche a que a gente viva a potência do aqui e do agora. Né? A que a gente se fixe no aqui e no agora, tá? No instante presente, porque é isso que nós temos, é só isso que nós temos, é só em relação a isso que nós podemos fazer alguma coisa, em relação ao agora, tá? E esse conceito, tá, gente, ele vai nos levar também para o conceito de eterno retorno do Nietzsche, que é um conceito que também tem relação com o tempo, tá? Vocês lembram quando
Deixa eu só botar aqui um pouquinho para aliviar um pouco o braço. Vocês lembram quando na nossa última aula eu dei o exemplo de que uma pessoa se chateava comigo e me bofeteava, né? Vocês lembram? Ah, que teria ficado chateada com a minha aula, né? Com a intensidade com que eu, sendo porta-voz do Nietzsche, critiquei a religião e alguém na turma me bofeteava, né? Vocês lembram disso? Tá? E aí eu usei essa situação para falar um pouquinho de como o super-homem poderia reagir, né? Em comparação com como a gente poderia reagir levando em conta os valores cristãos, né? Então, levando em conta valores cristãos, eu poderia oferecer a outra face para a pessoa que me agrediu, né? Ou eu poderia perdoar, né? 70 vezes 7 a pessoa que me agrediu, né? Ou eu poderia simplesmente não reagir, né, ter uma atitude, né, de compreensão e não reagir, né, ou como Nietzscheana eu poderia revidar, né, com uma intensidade muito maior, né, de forma desproporcional, né, eu até falei em dar um tiro na cara, né, ou então eu poderia gargalhar, né, ter uma atitude inesperada, né, imprevisível, né, eu poderia dançar na frente da pessoa, né, sambar na cara da pessoa, né, enfim, eu poderia, como Nietzscheana, criar a minha resposta para essa situação, né? Muito bem, para que eu possa pensar, avaliar, né, a minha resposta diante de uma situação como essa, alguém me dá uma bofetada, né? Para o Nietzsche eu preciso pensar, levar em conta também a noção do eterno retorno. Estou ali diante da pessoa que me deu uma bofetada e estou avaliando qual vai ser a minha resposta para essa pessoa. Eu devo, nesse momento, gente, me perguntar, olha, se eu estivesse 1000 vezes nessa situação, qual seria a minha resposta? Se 1000 vezes eu estivesse diante dessa pessoa e a minha vontade fosse dar uma bofetada de volta nessa pessoa, eu deveria ir adiante e dar a bofetada. Se por um momento eu hesito em relação a essa pergunta, 1000 vezes eu daria uma bofetada nessa pessoa? Se eu hesito, né? Se eu reconheço que talvez essa não seja a vontade mais forte, gente, eu não devo ir adiante, tá? Por quê, gente? Pro Nietzsche, a nossa vontade, ela não é uma coisa muito cristalina, ela não é uma vontade única, uma vontade transparente que existe dentro de nós. Nós somos, na verdade, gente, um jogo de forças, né? Dentro de nós atuam uma série de vontades que estão em disputa. Então, em todas as situações que a gente vive, nessa que eu citei o exemplo, né, nós não teremos uma única vontade, né? Nós teremos uma vontade que talvez vai se superar em relação às demais, né? Mas isso não significa que não existem outras vontades coexistindo, né? Talvez a minha vontade era perdoar aquela pessoa que está me batendo naquele momento, né, me dando uma bofetada, né? Mas a vontade mais forte é dar uma bofetada de volta, né? Então, não quer dizer que não coexistam outras vontades internamente, né? Para usar um outro exemplo, né? Então, a gente está, por exemplo, diante de um buffet de sobremesa, né? Vou usar um exemplo bem gostoso, né? E tem lá, e a gente só pode escolher uma sobremesa, né? Mas tem lá o pudim e o mousse de chocolate, né? Eu escolho o pudim, mas isso não significa que eu não queria o mousse de chocolate, né? Eu queria também o mousse de chocolate. Mas talvez eu queria só um pouquinho mais o pudim do que o mousse de chocolate. Mas a vontade do mousse de chocolate está lá dentro de mim, né? Ou, gente, diante de uma escolha profissional, uma escolha acadêmica, né? Eu queria fazer matemática, mas eu queria também fazer engenharia, né? Qual vai ser a minha escolha? A minha escolha vai se pautar por uma vontade que naquele momento, na potência daquele instante, preponderou, foi mais forte que as demais, mas não quer dizer que as outras não estavam ali, as outras vontades, né? Então, a gente é uma síntese do próprio universo para o Nietzsche, né? Assim que a vida funciona, né? O jogo de forças o tempo todo para a gente administrar, né? Um turbilhão de coisas ali internamente, né? Que vem à tona e que a gente precisa lidar. Tá? Então, por isso o eterno retorno. Eu dou para minha escolha, né? Eu dou para minha decisão, para minha vontade naquele momento, o peso de uma eternidade. Né? Eu me pergunto, o que eu faria se estivesse 1000 vezes nessa situação? Né? De novo, para usar um exemplo, vocês recebem uma prova, né, em que vocês não foram bem na prova. Tá? Uma prova, uma disciplina importante no curso,
todas são importantes, né? Mas uma prova, uma disciplina difícil, né? Vocês não vão bem diante daquela prova, vocês têm um resultado que frustra vocês e vocês pensam por um momento em largar o curso, né? Pá, fui trimal na prova, então, né? Vocês devem se perguntar nessa situação se 1000 vezes diante daquela prova vocês se largariam o curso, né? Se a resposta de vocês para essa pergunta é sim, gente, demorou, vocês estão no lugar errado, caiam fora do curso, né? Se vocês hesitam diante dessa vontade, vocês entendem que ela tá ali, mas ela tá coexistindo com outras vontades, e a vontade que se supera naquele momento é, não, apesar disso eu vou ficar no curso, né? Então, sigam no curso, né? Então, é dar para aquele momento o peso de uma eternidade. O que eu faria se eu estivesse eternamente vivendo essa situação, tá? Essa é a ideia do eterno retorno, tá, gente? Que eu vou, então, trazer aqui, né? O eterno retorno traz a ideia, então, de um tempo que se repete eternamente, né? E que eu devo dar a esse momento presente, né? O peso de uma eternidade, me perguntando, olha, viveria 1000 vezes esse momento, né? Viveria 1000 vezes a minha vida, né, gente? Tá? Isso vai nos levar para a ideia do amor fati, né? A ideia do amor fati, do amor ao destino do Nietzsche, né? Se a minha resposta à pergunta viveria 1000 vezes a minha vida, viveria 1000 vezes aquele instante, gente, então eu sou uma pessoa que eu tô vivendo a minha vida de acordo com a minha vontade, tá? Eu estou expressando a minha vontade e potência, eu tô vivendo uma vida autêntica, eu tô me tornando quem eu sou, né? Nietzsche tem uma frase muito bonita, torna-te quem tu és, né? Torna-te quem tu és, seja fiel às tuas vontades, né? Tá? Então, a ideia do amor fati, do dizer sim à vida, é a ideia de dizer sim para a vida em toda a totalidade da vida, naquilo que ela é, em tudo aquilo que ela é, exatamente como ela é, sem tirar nada da vida da gente, tá? E se eu respeito, né, a ideia da vontade e potência, a ideia do eterno retorno, eu chego lá. Eu sou capaz de dizer para mim, gente, que eu viveria esta minha vida 1000 vezes, exatamente como ela foi, sem tirar nem colocar nada. O que isso significa, gente? Essa ideia do Nietzsche, para mim, é uma ideia muito, muito forte, muito tocante, tá? Eu, de novo, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Lembrem que eu falei que eu tive contato com Nietzsche num momento muito difícil da minha vida, né? Quando eu perdi um irmão, né? E aí eu tava lá enlouquecida lendo Nietzsche e eu me defronto com essa ideia do amor fati, né? Do amor ao destino, do amor às coisas como elas são, né? Não é suportar as coisas que nos acontecem, mas é amar as coisas que nos acontecem. É entender que as coisas que nos acontecem, gente, faz a gente ser quem a gente é. De tal forma, gente, que a gente passa a amar a nossa vida como um todo, como se fosse, por exemplo, uma música, gente, né? Uma música em que a gente tem notas agudas, notas mais agradáveis, mais harmônicas, e tem notas mais pesadas, notas que não transmitem necessariamente alegria, notas que podem deixar a gente triste, inclusive, mas que não é por isso que a gente deixa de gostar da música. Ou é exatamente por causa dessa alternância que a gente gosta da música. Né? E a gente seria incapaz de tirar dessa música que a gente gosta qualquer nota. A gente não tiraria as notas graves, a gente não tiraria as notas tristes, porque a gente gosta dessa música exatamente como ela é. Tá? Então, de novo, voltando ao exemplo que eu queria dar para vocês, né? Eu naquela situação, né, tendo acabado de perder um irmão, eu me vi perguntando, Daisy, se alguém chegasse para ti, olha, Daisy, a gente tem essa vida aqui para ti. Né? Tu vai viver assim assado, essa vai ser tua infância, né? Tu vai ter 2 irmãos e tudo mais, mas aqui tu vai ter essa perda aqui, tu vai perder o irmão, tu vai sofrer muito com isso. Tu quer essa vida exatamente como ela é? Pessoal, eu diria para mim mesma naquela oportunidade, 1000 vezes sim, né? 1000 vezes sim. Viveria de novo exatamente essa vida como ela é, né?
porque eu enxergo que esse sofrimento ele me tornou mais forte, eu enxergo que esse sofrimento ele faz parte da minha vida, né? Essa minha vida que não é só alegria, minha vida que é sofrimento e que é dentro desse sofrimento que eu sou convocada a expressar minha vontade de viver, né? Isso tem muito a ver também, gente, com as pessoas que estão doentes, as pessoas que são pacientes terminais. É nessas situações, gente, muitas vezes que elas encontram a oportunidade de expressar o quanto que elas querem viver, né? O quanto que elas têm energia, elas têm força, né? Muitas vezes a vida dominada, aquele marasmo, né? É uma vida que nos entedia, uma vida que não nos desafia, é uma vida que não nos coloca resistências para romper, né? Então é isso que o Nietzsche está dizendo, né? Ah, é para eu ficar abatido porque eu não posso sair agora, estou isolado? Não, né? Vida, se é esse o desafio que você me coloca, me traz um mais forte, porque esse aqui não vai me derrotar, né? É para eu ficar desolado porque eu vou perder o ano, vou perder o emprego? Nada disso, vida. Me traz um desafio mais forte. Esse aqui, né, não vai me derrubar, né? Então é isso, né, gente? É como se a vida fosse dando cacetadas na nossa cabeça e a gente fosse enxergando que, bom, isso tudo vai nos tornando mais forte. E a gente então gosta disso. A gente quer esse confronto, a gente quer esse desafio, né? Certo? Então, é isso que o Nietzsche vai chamar de amor fati, é esse dizer sim às coisas como elas são, ao destino. É amar tudo o que aconteceu em nossas vidas porque nos faz ser quem nós somos, né? E ter a força que nós temos, tá? Então, amor fati é a fórmula de grandeza do homem, que sabe que os desafios que o fazem mais forte é o que permitem expressar toda a sua vontade de viver. Então é porque eu enfrento desafios, porque eu tenho dificuldades na minha vida, que eu sou quem eu sou, que eu tenho a força que eu tenho, né? De novo aquela história que eu já falei para vocês, né? Só é bom marinheiro aquele que tem a oportunidade de mostrar o quanto que é habilidoso diante de uma tempestade, né? Só tem mérito, só mostra o conhecimento quem passou por uma prova difícil, né? Tá? Isso não quer dizer, gente, que a gente vai sair vitorioso de todos os desafios, não é isso, né? Não quer dizer que só é válido se eu me dou bem, não, né? No me dar mal, no sofrer, no ter dificuldade, há ali também uma força, gente, que se expressa, há ali também um ganho, né? Tá? Há ali também uma situação que me fortalece, tá? É isso que o Nietzsche está dizendo, tá? Então, o sujeito que diz sim para a própria vida, afirmando ela em toda a sua integralidade, né, assim como ela é, né, expressando a sua vontade de potência, é o super-homem. Né? O super-homem é aquele sujeito que vai dizer sim para a vida. Né? Vamos de novo. Tá, mas tu vai sofrer. Não, de novo. Vamos lá, de novo. Né? Tá? É aquele que dança à beira do abismo, que prova a sua força à medida que rompe resistências. Né? É o cara que sabe que viver é despencar do abismo, né? Porque viver, no fim das contas, né, por Nietzsche é isso, a gente está despencando no abismo. A gente vai morrer, a nossa vida é finita, não há um sentido, né? E o que eu faço com isso? Eu me divirto, né? Eu danço nessa situação, eu dou gargalhada nessa situação e eu quero ela de novo, uma vez mais, né? Tá? Pessoal, acho que era isso, espero que tenham conseguido aproveitar um pouco, né? Me deem feedback de como foi essa aula, tá? Vou também dar uma olhada, ver o que eu posso melhorar para as próximas, tá? E é isso, gente, se cuidem. Provavelmente eu vou preparar outras aulas nesse formato, se esse isolamento permanecer, e eu espero e acredito que permaneça, né? Tá? Então, até a próxima, tá, gente? Beijinho.